Olá, meus amigos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Estou aqui mais uma vez apresentando Bíblias de Estudo. Dessa vez é a Bíblia de Estudo da Reforma, uma Bíblia que foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia que leva o texto revista e atualizada. Uma Bíblia que contém várias notas de estudos. Olha só a grossura dessa Bíblia. Se você gosta de Bíblia que contém muitas notas de estudos, essa aqui é uma delas. Bíblia de Estudo da Reforma. Ela existe em duas cores, a preta e também a de cor vinho. Na minha opinião, a de cor vinho ela é mais bonita, certo? Mas quando eu fui comprar essa aqui, só tinha de cor preta. Mas o conteúdo é o mesmo, não muda em nada, certo? Mesmos estudos. E aqui na capa dela, toda detalhada, nós vemos aqui a rosa, né, o brasão de Lutero em baixo relevo. Aqui esse Rodstamp dourado. E aqui embaixo os ícones que essa Bíblia utiliza. Também embaixo, ou melhor dizendo, em alto relevo. E aqui a logomarca da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos abrir, vamos mostrar um pouco ela para você conhecer os recursos que essa maravilha de Bíblia possui. Vamos lá? Então ela começa aqui com a folha de rosto. Depois da folha de rosto, ela começa diferente, certo? Ela não vai direto para a folha, a capa de rosto, ela vai direto para a história, a vida de Martinho Lutero. Aqui a logomarca, a rosa de Lutero, brasão do reformador. A história dele está em papel cochê. As fotografias, todas elas em cores. Aqui são os pais de Lutero. E essa Bíblia, ela é sensacional porque também ela tem ponto de vista, certo, de Lutero aos livros apócrifos. Essa Bíblia não contém os livros apócrifos, mas Lutero ele dá alguns pontos, o ponto de vista dele, certo? Cada foto maravilhosa. Olha só quanto material. Essa Bíblia ela é uma Bíblia comemorativa aos 500 anos da Reforma Protestante, que foi no ano de 2017, no ano passado. E a Sociedade Bíblica do Brasil está de parabéns por esse material. Pense em notas de estudo. Pensou em notas de estudo, pensou na Bíblia de Estudo da Reforma. Pronto. Aqui encerramos a história de Lutero. Toda a história em papel cochê. Aí aqui começamos com a folha de rosto, aquela tradicional folha de rosto, a Bíblia de Estudo da Reforma, aqui o brasão de Lutero, aqui a versão que é Almeida Revista e atualizada, aqui como sempre a minha assinatura de quebra aqui, e aqui a logomarca da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia foi publicada em Barueri,
São Paulo. Passando aqui, tem aquelas informações da editora. Aqui tem a logomarca da revista atualizada, as informações, endereços. Depois vem o índice geral. Apresentação, agradecimento, colaboradores, prefácio ao texto bíblico, dentre outros assuntos. Aqui tem o índice dos livros sagrados, tanto do Antigo quanto do Novo. Essa Bíblia ela é protestante, uma Bíblia luterana que contém 66 livros. Ok? Também fala sobre um período interbíblico. Fala dos livros apócrifos. Ok? Aqui os livros do Novo Testamento. Tem a apresentação, falando um pouco da reforma. Depois tem os colaboradores. Não foi apenas uma pessoa, certo? Mas vários colaboradores trabalharam aqui profundamente para que essa Bíblia nascesse. Ok? Prefácio aos textos bíblicos, falando sobre a edição, revista e atualizada. Eu amo demais essa versão. É uma das minhas preferidas. Depois tem as gravuras que essa Bíblia contém. Em cada livro bíblico contém uma gravura do pintor Julius, né, que publicou uma coleção monumental de 250 ilustrações bíblicas. E aqui nessa Bíblia contém alguma obra dele, certo? Aqui recursos da Bíblia da Reforma, o que ela contém. Ela contém quadros, gráficos, mapas. O tamanho da letra é uma letra confortável. Não é nem muito miudinha e não é aquela letra grande, mas é uma letra legal para você ler a palavra de Deus. Ela tem referências cruzadas, notas de estudos. Tem até citações dos pais da igreja, notas de aplicação de lei e evangelho. Pronto, aqui chegamos em alguns ícones que essa Bíblia trabalha, certo? Ela contém 3 ícones que você vai encontrar no decorrer dos textos sagrados. Essas logomarcas aqui, esses ícones, melhor dizendo, o ícone Trindade, que marca a passagem sobre o Deus triuno e profecias messiânicas no Antigo Testamento. Esse ícone aqui, o ícone Palavra e Sacramentos, destaca a passagem sobre os meios da graça. E também tem o terceiro ícone, que é Missão, indica a passagem sobre a pregação do Evangelho. Então, no decorrer de toda a Bíblia, vão aparecer esses símbolos. Depois vem um guia de referências, as abreviaturas dos livros sagrados, de algumas palavras. E o interessante, ele coloca até as abreviaturas dos livros deuterocanônicos e também dos pais da igreja e também de outros autores citados. Passando aqui, tem as diretrizes de transliteração do hebraico, do aramaico, todas as letras, certo? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que é o grego. Depois tem um índice de artigos, quadros e mapas. Pronto, aqui cada livro tem aqui, ó. Quando tiver um A,
é de artigo, certo? Quando tiver o M é de mapas, quando tiver o Q é de quadros. Em cada livro contém essas figuras, esses quadros. É uma Bíblia, bem dizer, completa. Tópicos bíblicos aqui são palavras como abandono, aborto, as referências, onde você encontrar, onde fala de tais assuntos, ok? Você encontra em tópicos bíblicos. Olha só quantas palavras. Logo após, tem a cronologia bíblica história mundial. Tanto no registro bíblico, quanto no registro de outras civilizações. Ok? Depois da cronologia, começamos com o Antigo Testamento. Vale lembrar que essa Bíblia não tem introdução ao Antigo Testamento, ok? Ela tem introdução aos grupos de cada livro, como o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, os poéticos, ok? Aqui ela fala sobre os livros de Moisés, que é o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, um estudo vasto, certo? Com muitas notas, referências, sensacional, ok? Falando sobre os livros de Moisés, já começamos aqui com a introdução ao livro de Gênesis. Vale lembrar que todos os 66 livros têm introduções, ok? Pronto, aqui em cima tem a cronologia, ok? Aqui tem a introdução de Gênesis, aqui tem a visão, o ponto de vista de Lutero sobre Gênesis, né? Lutero também fala de todos os livros, o que ele acha desses livros. E aqui as figuras que eu falei, ok? E o que eu acho também interessante na introdução de cada livro é essa visão geral que ela contém aqui na sua lateral, que é autor, data, lugares, personagens, propósitos, temas de lei, temas de evangelhos e versículos para memorizar, ok? Eu acho muito legal essa visão geral. Olha só quantas notas de estudos contém só no livro de Gênesis. Vale a pena você ter uma Bíblia dessa. Aqui tem um esboço dividido em tópicos, ok? Do livro de Gênesis, para ficar mais fácil de você encontrar. E aqui já começamos nos textos sagrados. Olha só o texto sagrado aqui, ó, dividido em duas colunas. Depois tem as referências cruzadas. E embaixo, em duas colunas, as notas de rodapé ou notas de estudos. E aqui os ícones que eu mostrei agora há pouco, certo? Olha só, muitas notas mesmo essa Bíblia contém. Chegando aqui no último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, tem uma introdução ao período interbíblico, que é o período entre testamentos, e também ele fala um pouco sobre os livros apócrifos. Tudo isso antes de chegar no Novo Testamento, quando os profetas cessaram de falar. Aqui foi um período que passou 400 anos, o século do silêncio, que é o período dos Macabeus.
E depois vem as escrituras sagradas e outros escritos antigos. O que é escritura sagrada? Inspiração, o cano da escritura hebraica, os pseudepígrafos do Novo Testamento, os apócrifos e os pseudepígrafos do Antigo Testamento. Olha só, muitos estudos. Depois vem os prefácios de Lutero aos apócrifos, a opinião dele. Não é aquele estudo longo, é um estudo curto, certo? Mas de muita importância para você que gosta desse assunto. Depois vem ansiando por um reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus no Antigo Testamento, o reino de Deus no Novo Testamento, estudo maravilhoso também. Tem a contagem do tempo na Bíblia, a contagem do tempo. Olha só, tudo isso aqui, ó. Depois tem um quadro falando sobre os livros da Bíblia hebraica do Antigo Testamento e também da Bíblia Septuaginta. Ok? Aqui os livros apócrifos e pseudepígrafos. Passando isso aqui já começa o Novo Testamento. Depois tem uma introdução aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Santo Evangelho. Aqui mais uma gravura, ok? Também é um pouco extensa o estudo. E aqui já começa a introdução no livro de Mateus. Também com a visão geral, a cronologia, o ponto de vista de Lutero e assim sucessivamente. Muita coisa boa essa Bíblia contém. E chegando aqui no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, não tem mais estudos. Os estudos dela são tudo antes dos textos sagrados. Aí depois vem os mapas coloridos, os mapas da Sociedade Bíblica do Brasil. Várias Bíblias contêm esses mapas, ok? A planta do templo descrito no livro de Ezequiel. E depois dessa figura, desse quadro, eu fecho a Bíblia. E aqui atrás dela tem o versículo de Romanos 1,17: o justo viverá por fé, fiel aos originais. Ok? Pronto. O review de hoje vai falando um pouco dessa Bíblia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, que você possa dar aquele joinha. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ok? E também ative o sininho para receber notificações. Que o Senhor continue abençoando todos vocês. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus.